Está aí, meus irmãos. Esse texto do profeta Ezequiel tem muita coisa a nos dizer. Vamos retomá-lo. Vamos relê-lo e tomá-lo ponto por ponto. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Que espírito é esse? É o espírito do Senhor. Se você olhar no profeta Ezequiel, se você pegar o livro de Ezequiel, você vai ver, muitas vezes Ezequiel deixa claro, o espírito do Senhor apoderou-se de mim. É a ação do Espírito de Deus. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, tem esta propriedade. Ele age em nós, mas não apaga nossa personalidade, não apaga nossas características pessoais, nossas aptidões, mas é o Espírito de Deus que, como a seiva de uma planta, suscita em nós, provoca em nós, faz acontecer em nós tudo de bom que nós temos. É no Espírito de Deus que os profetas profetizaram. Todos os profetas, todos, só são agentes, instrumentos de Deus, porque são sustentados pelo Espírito de Deus. Um profeta não fala o que quer. O verdadeiro profeta não fala de si mesmo nem as suas ideias, mas fala aquilo que é inspirado pelo Espírito de Deus. Agora é interessante, porque mesmo falando sustentados pelo Espírito de Deus, mesmo falando aquilo que é inspirado pelo Espírito de Deus, eles falam com o jeito de cada um. Com o modo de falar, com as características de falar, de escrever de cada pessoa. Isso é muito interessante. Uma outra coisa que é bom você saber, como todo o Antigo Testamento prepara para Cristo, como todo o Antigo Testamento, no fundo, é um caminho para Cristo, quem inspira os profetas já é o Espírito de Cristo. Eu sei, você pode pensar, mas se Cristo não tinha vindo ainda. Mas desde o começo, Deus, o Pai, tudo criou e tudo providenciou através de Cristo e para Cristo. Se você olhar a primeira carta de São Pedro, no capítulo 1, a Escritura vai falar disso. Olha só, eu vou ler só para você escutar. 1 de Pedro 1, versículos 10 e seguintes. Esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que estava destinada para vós. São Pedro está falando para cristãos. E está dizendo que os profetas do Antigo Testamento, repare que coisa interessante, profetizaram a respeito da graça, quer dizer, a respeito de Cristo, que estava destinada para vós. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles. Então, o Espírito de Cristo estava neles, nos profetas. Não diz só Espírito de Deus, é já o Espírito de Cristo. Está vendo? Ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória que viria depois. Pois foi-lhes revelado que não para si mesmos, mas para vós é que estavam ministrando esses ensinamentos. Que coisa bonita. Primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 10 e seguintes. Então, os profetas do Antigo Testamento foram enviados por Deus para preparar o caminho de Cristo. Esses profetas falam com a autoridade de Deus, eles dizem oráculo do Senhor, palavra do Senhor, porque estão profetizando sustentados pelo Santo Espírito, pelo próprio Deus. Este Espírito é Espírito de Deus e já é o Espírito de Cristo ressuscitado que está neles. É por isso que esse Espírito de Cristo, como diz São Pedro, os instrui sobre o modo, sobre os tempos nos quais a salvação de Cristo iria acontecer, iria se dar. Como é bonito. É por isso que no credo a gente diz, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho. Ele que falou pelos profetas. Olhe,
É o Espírito que procede do Pai e do Filho, é Espírito do Pai e Espírito de Cristo. Ele falou pelos profetas. Está vendo como é bonito? Pois bem, é este Espírito Santo que aqui Ezequiel diz, entrou em mim um Espírito que me pôs de pé. Isto. E o Espírito sempre nos põe de pé. O Espírito de Deus agindo em nós não nos sufoca, não destrói a nossa personalidade. Quanto mais o Espírito de Deus estiver em mim, mais eu serei eu mesmo. Mais desenvolverei todas as minhas potencialidades, todos os meus dons. E aí vejam o que vai dizer Deus pelo Espírito. Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastaram de mim. Então, primeiro, filho do homem. O que significa filho do homem? Existe no Antigo Testamento duas versões, dois sentidos para esta expressão filho do homem. Primeira expressão, filho do homem, significa simplesmente homem. Como filho da mentira é mentiroso, filho da perdição é perdido, filho do homem quer dizer homem. Homem, Adão, é aquele que vem da Adamá, do barro. Homem, Adão, ou seja, feito do barro, o terroso, o bicho de terra, o bicho que é frágil, é isso que o homem é. O homem é Adão, o homem é frágil, o homem é tirado da Adamá, do barro, da terra, do limo, do pó. Filho do homem, tão frágil. É bonito porque Jesus, no Evangelho, fala dele próprio com este título, Filho do homem. Sendo Deus, esvaziou-se de si, como diz São Paulo, no capítulo 2, versículos 5 e seguintes da Epístola aos Filipenses. Como diz São Paulo, Jesus tinha a condição divina, era Deus, mas esvaziou-se, murchou e tomou a condição de homem. Agora é filho do homem. Mas filho do homem também tem outro sentido. Você pode olhar no capítulo 7º do livro de Daniel. É aquele que vem de Deus, que aparece à direita do poder de Deus. Eu estava olhando na minha visão e vi um como filho do homem vindo sobre as nuvens. Então, filho do homem tem dois sentidos no Antigo Testamento. Filho do homem mostra a humildade, a pequenez, a fragilidade do homem feito do barro. É o caso aqui de Ezequiel. Em Ezequiel, filho do homem tem esse sentido. Homem, homem do barro, homem frágil. E filho do homem tem um sentido em Daniel, Daniel 7. Aquele ser que vem de Deus cheio de glória. E Jesus, quando ele diz, falando dele mesmo, que é o filho do homem, que sentido tem? Os dois sentidos. Ele vai dizendo que é o filho do homem, quer dizer que é frágil, que é pó, que é pequeno, mas diante de Caifás, pode olhar no Evangelho, no início da paixão de Cristo, quando Caifás pergunta, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus bendito, ele diz, tu disseste, eu sou, e te digo mais, vereis o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Vejam, à direita do poder. Aí ele está usando a imagem do Filho do Homem de Daniel. Então Jesus é o Filho do Homem, profetizado por Ezequiel, frágil, pequeno. E Jesus é o Filho do Homem, profetizado por Daniel, grande, que vem de Deus. Pois bem, mas aqui, então, Deus se dirige a Ezequiel, Filho do Homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes que se afastaram de mim. Oh, meu Deus, por que tu mandas o teu profeta, se sabes que esse povo tem a cabeça dura? Olhe só, a estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar. Veja, o Senhor nos manda não é para facilidade, meus irmãos. O Senhor nos manda, muitas vezes, por caminhos tão difíceis, em situações tão complicadas. Mas aí, o Senhor também nos diz, eu estou contigo para te salvar, para te livrar, para te sustentar. O importante não é fazer sucesso.
O importante é que a gente seja fiel. Isso é que é importante. Por isso Deus vai dizer também, olhe, a estes tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E aí, quer escutem, quer não escutem, pois são um bando de rebeldes, ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Então, primeiro, tu lhes dirás, assim fala o Senhor. Ou seja, tu, Ezequiel, eu não te mando para tu falares do teu gosto, das coisas da tua cabeça. Eu te mando para que tu fales o que eu te disser. Assim diz o Senhor. Esse é o dever do bispo, esse é o dever do padre, do pai de família, do catequista. Este é o dever nosso, falar em nome de Deus, falar a fé da igreja e não pregar as nossas coisas e os nossos interesses. Assim diz o Senhor. Segunda coisa, olha o que Deus diz a Ezequiel. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor, quer eles escutem, quer não escutem. É como a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. O semeador deve jogar a semente do reino, sem se incomodar, sem se preocupar em que terreno a semente vai cair. O nosso dever é anunciar. O nosso dever é pregar. Essa palavra vai encontrar corações abertos, corações sedentos de Deus, corações fiéis, e vai dar fruto. E essa palavra também vai encontrar corações duros, que vão zombar, vão ridicularizar a fé, vão fazer pouco caso. Não. Não é problema nosso onde a palavra vai cair. O importante é semear. Semear sempre e em toda parte. Por isso lhes dirás, assim fala o Senhor, quer escutem, quer não escutem. Triste de nós, se na nossa evangelização a nossa preocupação for o sucesso. Triste de nós, se a gente tiver medo de pregar, porque vamos pensar, eles não vão ouvir. Eles vão bater a porta na minha cara. Eles vão ridicularizar. Não. Isto não é conosco. Conosco é ir pregar. Ir pregar e confiar no Senhor. É como diz Jesus, a todos dizei, a paz esteja nesta casa. Se ali houver alguém digno de paz, que a paz repouse sobre ele. E se não, que a paz volte para vós. Meus queridos irmãos, nós não fomos chamados a fazer sucesso. Nós fomos chamados a ser fiéis ao Senhor. Peçamos a Nosso Senhor essa fidelidade. Peçamos a Nosso Senhor que nos livre deste falso pudor, deste temor do que os homens vão pensar de nós. Às vezes os católicos, nós católicos, pecamos por isso. Temos medo de ser ridicularizados. Temos medo de ser incompreendidos. Temos medo de não ser aceitos. Mas lembre da bem-aventurança. Bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e vos caluniarem por causa de mim. Alegrai-vos, exultai neste dia. Será grande a vossa recompensa no céu. Está lá em Mateus capítulo 5. Então, o nosso dever é ser fiel, não é fazer sucesso. O nosso dever é pregar. São Paulo vai dizer, prega oportuna e inoportunamente. Exorta, anuncia. Então, é interessante o que Deus diz a Ezequiel. Tu dirás, assim diz o Senhor, quer escutem, quer não escutem. E o próprio Deus diz a Ezequiel, olhe, são um bando de rebeldes. Pode se preparar, não vai ser fácil. Não vão te aceitar, mas ao menos ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Eis aqui, cristão, na sua família cristão, na sua casa cristão, na sua paróquia, na sua cidade, no seu país, no seu estado. Testemunhe Jesus, sem medo.
Testemunhe o nome do Senhor. Testemunhe a sua fé católica, sem medo. Quer aceitem, quer não aceitem. Quer gostem, quer não gostem. A gente deve dizer a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Deve confiar. O próprio Jesus disse, não tem mais, porque o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que a gente vê apossar-se de Ezequiel, o Espírito Santo falará em vós. O Espírito Santo dará testemunho de Jesus no nosso coração. Então isso serve para o padre na pregação, na homilia. Isso serve para os leigos no trabalho de evangelização. Fique em casa não, meu irmão. Fique em casa não. Tenha coragem de levar Nosso Senhor aos outros. De no seu trabalho, na hora certa, do modo certo, testemunhar Jesus com a vida e com a palavra. No seu círculo de amigos, na sua vida. O Senhor quer que a fé entre pelo ouvido. O Senhor deseja que a fé se transmita pela fraqueza da pregação. Muito bem, está aí. O salmo da missa de hoje, o Salmo 122, que tem umas ideias bonitas. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Que coisa linda. A gente viver a vida tendo a coragem de levantar os olhos para o Senhor. De não viver com os olhos voltados para o nosso próprio umbigo, mas com os olhos levantados para o Senhor. Vivendo na amizade com o Senhor. E o salmista diz uma coisa bonita. Meus olhos estão no Senhor, como os olhos do escravo na mão do seu senhor, das escravas na mão de sua senhora. Sim, o escravo olha, quando o Senhor diz, faça isso, e indica com a mão, ele faz. Pois bem, que nós vivamos na vontade do Senhor, que nós vivamos a vida voltados para o Senhor. Meus queridos irmãos, também essa leitura tem tantos pontos para a nossa meditação. Deixa eu chamar a atenção para alguns. Vejam, São Paulo fala das extraordinária grandeza das revelações que ele teve. Isso mesmo. Olhe, meus queridos irmãos, a nossa vida com Deus não deve ser em busca de milagres, de grandes experiências místicas. Não. A verdadeira vida com Deus dá-se na normalidade, no silêncio da oração, no esforço do amor ao Senhor, na busca de viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, na prática do bem, evitando o mal, evitando o pecado, servindo a Deus e aos irmãos, com humildade, com as virtudes cristãs. Essa é a prova de que a gente ama a Deus. É isto que Deus quer. Mas Deus, quando quer, como quer e a quem quer, também dá graças especiais. Dá graças místicas. Locução interior, a pessoa escuta com aquela certeza, aquela firmeza, aquele consolo, a voz de Deus no coração. A outros o Senhor dá o dom de fazer milagres. A outros o Senhor dá a oração de quietude, aquela oração saborosa, sem pensamento nenhum, que fica somente naquele gostinho de estar com o Senhor. Talvez alguma vez você tenha experimentado isso. É uma gostosura, é uma alegria, é uma paz que dá. Um sentimento de que Deus está presente. Ave Maria, que ninguém pode tirar. Mesmo que o mundo todinho dissesse, não é Deus, é coisa da sua cabeça. Não adianta, a gente sabe que é Deus. Mas só quem experimentou isso sabe. Então, existem sim, existem fenômenos místicos da graça de Deus. Como Ezequiel, na primeira leitura de hoje. O Espírito do Senhor toma Ezequiel e o faz profetizar. Pois bem, São Paulo, apóstolo, também teve essas experiências. Várias vezes. Ele chega a dizer que contemplou coisas que são inefáveis, que esteve nos céus mais altos. Então, o Senhor pode dar esta graça a quem Ele quer. E a gente, viu, que confessa, que atende o povo, sabe que às vezes Nosso Senhor dá essa graça. Dá, seja a gente preparada intelectualmente, como uma pessoa simples,
Oh, meu Deus, na minha vida de padre eu já escutei tanta história bonita, tanta graça de Deus dada, que leva a pessoa, às vezes, a uma conversão profunda e instantânea. Pois bem, então veja, São Paulo diz, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Vejam, primeiro, essas graças de Deus não tiram de nós as lutas da vida. Não tira de nós, muitas vezes, a provação. Várias vezes, juntamente com essas graças, vem o combate da fé, o combate dos vícios. A gente tem que ter muito cuidado para conservar essas graças de Deus na humildade, não se ensoberbecer. Conservar essas graças de Deus como quem conserva uma lâmpadazinha protegida para que o vento não apague. O vento da soberba, o vento da autossuficiência, o vento da vaidade. Bom, então São Paulo diz que foi mandado um espinho na carne. Eita, já se discutiu tanto para saber que espinho é este. Que espinho que São Paulo tinha na carne era esse? Olhe, provavelmente, pode ser três coisas. Primeiro, o espinho na carne ser o fato de Paulo ser judeu e os judeus não acreditarem em Jesus. Os da sua própria carne não acreditarem, não receberem o Senhor. Isso pode ser o espinho na carne. Outros discutem se não seria alguma doença grave, alguma doença que humilhava Paulo. Pensou-se em epilepsia, pensou-se também numa doença dos olhos. Alguns achavam, por alguns textos das cartas de São Paulo, que São Paulo tinha algum problema, alguma ferida nos olhos que o tornavam até mesmo um pouco repugnante. Ou pode ser alguma provação moral, que nós não sabemos qual é. Alguma luta, temperamento, alguma coisa assim, que Paulo tenha lutado contra isto. O fato é este, veja, Paulo, o grande apóstolo, Paulo, o apaixonado por Cristo, Paulo, o homem fiel, tem que lutar contra o espinho na carne. Um anjo de Satanás a esbofetear-me. E aí, meus irmãos, vamos pensar nisso. As provações da vida, quando a gente as encara, quando a gente luta de verdade contra elas, a gente se fortalece. A nossa fé cresce. Sem combate, o guerreiro, o atleta não cresce. Sem combate, não se pode ganhar a palma da vitória. E aí Paulo diz uma coisa interessante. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afaste de mim. Veja que lição. Como é que eu combato a tentação? Rezando. Como é que eu combato a tentação? Apegando-me a Deus e lutando com perseverança. Roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. E aí, o que é que o Senhor faz? Afasta. No caso de Paulo, não afasta. Mas o Senhor me disse, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Eita, meus irmãos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Para Paulo, melhor era que aquela tentação se acabasse. Para Paulo era melhor que viesse o sossego do coração. Para Deus, não. Basta-te a minha graça, Paulo. Eu estou contigo. Eu luto contigo. E pronto. É assim, experimentando a minha graça, na tua fraqueza, que tu verás que eu estou contigo. E aí São Paulo diz tranquilamente. E que lição, viu? Por isso, de bom grado eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Paulo se gloria não da sua força, mas da sua fraqueza. Que coisa impressionante. Pois bem, Paulo se joga nas mãos do Senhor. Paulo encontra força no Senhor.
na graça do Senhor. Eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Porque, escute só, quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Isso mesmo. Eis porque me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor de Cristo. Isso mesmo. É na luta que a gente vai experimentando a graça de Deus em nós. Quando a gente não luta, viu? A gente pode até amar a Deus. A gente pode até cantar louvores a Cristo. Pode sim. Mas a gente não foi provado. A gente não sabe até que ponto aquele amor que a gente diz que tem, aquele louvor que a gente faz, até que ponto isto é verdadeiro. É na prova, é na luta de cada dia que eu saberei se realmente ali eu fui fiel a Cristo ou não. Se o meu amor é verdadeiro ou é somente palavra. Quando você estiver lutando, quando sentir o peso da vida, quando for incompreendido, quando na sua comunidade, na sua paróquia, na sua família, no seu grupo, na sua vida, as provações forem tantas que você pense em desistir, que você se sinta desanimado, que você diga não posso mais. Lembre dessa palavra. Basta-te a minha graça. Não é na tua força, é na graça do Senhor. Basta-te a minha graça. Porque é na fraqueza humana que Deus revela a sua força. É como a igreja. Quem pode destruir a igreja? Parece tão fraca, tão pequena. O censo diz diminuir o número de católicos e vai diminuir mais. E o que é que a gente faz? A gente? Nada. Faz a nossa parte. É fiel, adora, louva o Cristo, evangeliza e pronto. O resto é com Cristo. Quem dá a perseverança é o Cristo. Os que deixam a fé católica não perseveraram. Paciência. Ou eram tão fracos na fé, tão superficiais na fé, que na primeira conversa que veio, se deixaram seduzir e foram embora. E então agora a gente vai deixar de ser fiel, vai fazer tudo diferente, inventar uma missa que parece um programa de auditório, vai mudar a fé da igreja, vai deturpar o evangelho para tornar tudo isso mais agradável e segurar os católicos? De modo algum. De modo algum. Basta-te a minha graça. O resto é com o Senhor. Eu plantei, Apolo regou, é Deus quem faz crescer. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. É isso, meus irmãos. Serve para você. Se compraza nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por amor de Cristo. Que Ele ajude, viu? A vocês e a mim, a seguir esse exemplo belíssimo de São Paulo apóstolo. Meus queridos irmãos, lembre da primeira leitura do profeta Ezequiel, mandado para um povo de cabeça dura. É Jesus em Nazaré. Coitado, pense num povinho de cabeça dura. Tanto que Jesus vai dizer, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Mas vamos lá, vejam, Jesus vai a Nazaré da Galileia, onde fora criado. Nessa época, ele já estava fazendo sucesso. Já era escutado, já era conhecido, falavam dos seus milagres. E Jesus vai a Nazaré. Quando chegou o sábado, foi à sinagoga. Jesus era um judeu praticante. Jesus cumpria direitinho as normas da religião judaica. Ia a Jerusalém para as peregrinações, tanto que morreu em Jerusalém numa peregrinação. Jesus foi preso numa peregrinação. Tá certo? Foi preso quando foi para a Páscoa. A Páscoa no ano 30. Então Jesus, aos sábados, ia para a sinagoga, cumpria direitinho a lei judaica. E na sinagoga, ele começou a ensinar e a falar. E aí então, muitos que o escutavam ficavam admirados. De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu
tanta sabedoria. E esses milagres que a gente escutou que ele faz por aí. Então, num primeiro momento, os nazarenos se encantam, mas aí depois vem a dureza. Pense na ruindade. Pense num povinho duro, osso duro de roer. Olha, tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, tinham ouvido falar do que ele fazia, acabaram de escutar a pregação dele, e aí, olhe já o descaso. Repare que povo de cabeça dura. Filho do homem, eu te mando para um povo de cabeça dura. Escute, este não é o carpinteiro, o filho de Maria. Este não é o irmão de Tiago, de Josete, de Judas. A gente não conhece a família dele toda. Então, isso não é profeta. Quer dizer, era profeta se viesse do estrangeiro. Mas esse a gente conhece. Né? Esse vem pregar aqui para a gente. As suas irmãs não moram aqui conosco. E ficaram escandalizados por causa dele. Aqui primeiro deixa eu comentar algumas coisas. Vejam, a tentação que a gente tem de não entender que Deus está presente nas coisas da nossa vida. Está presente nas pessoas com as quais você convive. Está presente na sua comunidade. Deus pode lhe falar pelas pessoas da sua família, pelas pessoas da sua paróquia, pelas pessoas do seu trabalho. Por que é que a gente tem mania de buscar Deus tão longe, quando Deus está no meio de nós? É por isso que eles se escandalizam. Escandalon quer dizer alguma coisa que me faz tropeçar, que me faz desviar do meu caminho. Pela dureza dos nazarenos, Jesus, ao invés de revelar Deus para eles, tornou-se causa de condenação. Uma outra coisa, a sua família não vive aqui com a gente, a sua mãe e os seus irmãos. Eu já cansei de dizer, e todos vocês sabem, esses irmãos aqui não são filhos de Maria. É interessante aqui, deixa eu só chamar a atenção para um ponto que acho que merece a gente parar um pouquinho. Olhe, este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Em canto nenhum, a palavra de Deus diz que esse povo aí, esses meninos, são filhos de Maria. Não diz isso. São irmãos de Jesus. Quer dizer, são a parentela de Jesus, que vive em Nazaré. É interessante que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 27, falando da crucifixão, São Mateus diz, olha, no versículo 56, Mateus 27, 56, São Mateus diz que algumas mulheres estavam ao pé da cruz. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. Olha aí, veja, esses meninos daqui, esses parentes de Jesus, Tiago, José, Simão, têm uma mãe, que se chama também Maria, mas não é a mãe de Jesus. Maria, mãe de Jesus, o Evangelho sempre chama sua mãe, mãe de Jesus. Essa é outra Maria. E Maria, na Terra Santa, chovia, como chove ainda hoje aqui. Tanto que quando a gente não conhece, sabe o nome da mulher, diz, ô Dona Maria. Não é toda mulher Dona Maria e todo homem é Seu José. Por quê? Por que toda mulher Dona Maria? Isso, na verdade, é uma homenagem. Toda mulher merece ser honrada como Nossa Senhora. Dona Maria. Pronto. E Seu José, porque Seu José foi o pai adotivo de Jesus. E por que é que o nome Maria era tão comum em Israel? Entre nós, o nome Maria é comum por causa da Virgem Maria. Não é? Maria das Dores, Maria da Penha, Maria da Glória, Maria da Anunciação, Maria Aparecida, Maria do Socorro, Maria Angélica, tudo homenagem a Nossa Senhora. Bendita Maria. E por que é que o povo de Israel também tinha tanto nome de Maria? As mulheres tinham. Por causa da irmã de Moisés. A irmã de Moisés se chamava Maria, ou Miriam. Era um nome comum. A mãe desses meninos, José, Tiago, Salomé, Simão, não é Maria, mãe de Jesus. Ao que tudo indica, é Maria de Cleofas. Cleofas ou Alfeu. Era comum dois nomes na terra de Jesus. Simão, Pedro. Mateus, Levi. Bartolomeu, Natanael. Cleofas, Alfeu. Então, um nome aramaico e um nome grego.
Isso era comum. Ao que tudo indica, essa Maria era Maria de Cleófas, segundo Pápias, bispo de Herápolis, logo no primeiro século do cristianismo. Alfeu era irmão de José. Então não adianta, não adianta. A Bíblia tem que ser lida na tradição da igreja. É a tradição que vai explicando o sentido, como é que desde o começo a Bíblia foi lida. E realmente isso é interessante. Nunca se diz que eram filhos da Virgem Maria. Outra coisa, se Jesus tivesse outros irmãos, não teria deixado Nossa Senhora com um estranho, com João. João é filho de Zebedeu. E por que deixou com João? E por que o discípulo a levou para a sua casa? Você acha que se Maria tivesse outros filhos, algum filho ia deixar um estranho levar a mãe para casa? Me diga, você deixaria um estranho levar a tua mãe para casa? E sobretudo na Terra Santa, onde a questão da família é uma questão de honra. É claro que Maria não teve outros filhos. Claro que não teve. Isso é maluquice de quem lê a Bíblia sem olhar a tradição da igreja. O resultado é esse. Esse e muitas outras doidices que fazem por aí. Então, o que me interessa é isso. Os nazarenos dizem, esse aí não é o carpinteiro, não é o filho de Maria, a sua irmandade todinha, quer dizer, a sua raça todinha, não está aqui com a gente. A gente não conhece essa família todinha. E ficaram escandalizados por causa dele. Tropeçaram em Jesus. Jesus, para esses nazarenos, não foi causa de salvação. Foi causa de queda. E aí é interessante. Olha o que diz o Evangelho. E Jesus ali não pôde fazer milagre algum. A dureza era tanta. A cegueira era tanta. A reação era tanta. Que o Senhor não pôde fazer milagre. E ficou admirado com a incredulidade, com a falta de fé deles. Olha que pouca coisa admira Jesus nesse mundo, pois ficou admirado com a ruindade, com a dureza. Ô meu irmão, como é que você recebe a palavra de Deus? Será que você é assim na sua paróquia? Será que você é assim diante da pregação da igreja? Duro, que é incapaz de acolher realmente a palavra de Deus como palavra de Deus? Pense nisso, pense nisso. Que nosso Senhor possa encher de bênção a todos vocês. Que nosso Senhor encha de bênção sua casa, sua família. Que nosso Senhor nos dê a perseverança, que nosso Senhor nos dê a graça que deu a São Paulo, de nas provações da vida, nos abandonar mais e mais nas mãos de Deus. Sabendo, quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Que nosso Senhor nos dê a graça de escutar de verdade aqueles que Ele manda para nos alertar. Que nós saibamos escutar com um coração bom a igreja, os pastores da igreja, o ensinamento da igreja. Que nós não sejamos duros como os nazarenos. E para você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.